Nós temos que começar a falar sobre casamento, é lembrar de onde veio o casamento. O casamento veio como um fato etnológico, um fato das etnias. Então, vamos lembrar dos primeiros seres que habitaram esse planeta e a sua dificuldade em subsistir, em sobreviver. E a necessidade orgânica, instintiva, intuitiva da procriação. Vamos imaginar esse homem já mais organizado culturalmente, em grupos, em tribos, e com a necessidade de manter esse grupo, manter essa tribo. As tribos, todas as tribos nativas, distribuídas aí pelo planeta, todas elas têm um fato antropológico comum e psicanalítico comum, que é a proibição do incesto. Então, o que é o incesto? O incesto é essa relação muito complicada que até hoje nós discutimos. Nunca se falou tanto sobre incesto como hoje se fala. Pais doentes, pais que estupram suas filhas, seus filhos, mães que têm relações com seus filhos e expõem isso na internet. Vocês devem estar cansados de ouvir essa história, mas o incesto é um valor cultural, um tabu, desde que os primeiros escritos do homem apareceram e ficaram visíveis aí nos papiros, nas pedras e tudo mais. O que acontece com o incesto? O incesto é um fato cultural antes de ser um fato psicológico. Tá? Quem tem gato em casa, ou cachorro em casa, deve ter percebido já que eles não ligam muito para isso. Tá? Mas nós começamos a precisar ligar para isso porque, como os grupos étnicos eram pequenos, quando começavam os cruzamentos dentro do grupo, o grupo ia morrendo. Então, o incesto é uma proibição para que o grupo subsista, para que o grupo viva. Então, como se formavam os casais? Os casais se formavam pela proibição do incesto. Então, o menino ou a menina tinham que sair do seu grupo e ir para outro grupo buscar um parceiro. Ele não podia se alinhar ou se aliançar com gente da mesma parceria grupal. O segundo motivo de buscar parceiros fora do grupo era diminuir a guerra, diminuir a hostilidade. Então, vocês imaginem que dois grupos rivais trocavam, não é, o seu moço e a sua moça, que se casavam, e a partir daí havia uma aliança entre os grupos. Então, os grupos continuavam hostis. Aí nasceu a sogra. Percebe? A hostilidade continua, mas a guerra não se faz. Não havendo guerra, não há morte. Não havendo morte, o grupo subsiste. Então, esse é o fator mais fundamental. E vocês estão percebendo que nesse fator etnológico, nesse fator antropológico, não há afeto. Até o século XIX, início do século XX, nós ainda tínhamos na Europa, aqui no Brasil, para preservar a economia de alguns grupos, os casamentos eram chamados de casamentos arranjados. O noivo não sabia que era a noiva não sabia que era o noivo, e eles se conheciam em algum dia, se olhavam, não tinham muito tempo de ficar e tinham que se casar. Era um fato econômico. Então o casamento passa por um fato de preservação do grupo e depois por um fato de preservar a economia dos grupos. E só ultimamente o casamento passou a ser um fato psíquico, um fato afetivo. E a partir do momento que o casamento passa a ser um fato afetivo, nós começamos a falar dele, que é a partir do fim do século retrasado, o século passado todinho, e hoje nós vamos de novo falar sobre casamento.
Na psicologia, o casamento tem a ideia da parceria, a ideia da constituição do casal, do par, dos parceiros, é dada. Freud, em 1914, ele disse que a reunião de duas pessoas que vão ser parceiros se dá por 3 fatores. O primeiro fator é o fator anaclítico. O fator anaclítico é a possibilidade de um homem procurar uma mulher para nela continuar representando a sua vida maternal, a sua vida familiar, para repetir com ela a sua vida familiar. E a mulher procurar um homem para repetir a sua vida familiar. O segundo fator é o fator narcísico, não é? Que é a ideia de possuir alguém exclusivamente para si. Não é? A minha namorada, a minha esposa, o meu esposo, o meu namorado. E o terceiro fator seria a possibilidade dessa união, dessa escolha, se transformar num fato afetivo. Então, vocês veem que a relação de casal, a ideia do casal, a existência de pares, ela nunca começa e não começou na história do homem como um fato afetivo. Hoje, ela tenta ser um fato afetivo. De 1950 para cá, somente de 1950 para cá, nasceram estudos dentro da psicanálise, dentro da psicologia, dentro da antropologia, sobre esse fenômeno complicado, esse fenômeno que hoje, eu esqueci de falar uma coisa importante, hoje o casamento é um fato jurídico, não é? Ele era um fato só cultural, depois passou a ser um fato econômico, passou por uma fase pequena de ser um fato afetivo e agora é um fato jurídico, não é? Se a gente for ao fórum hoje, nós vamos ver um monte de famílias lá, casais brigando litigiosamente, de uma maneira muito severa, quando há um tempo atrás eles estavam namorando escondido dos pais que não queriam namoro, estavam brigando contra o mundo. Então, é uma instituição que não se fixou em nenhum sustentáculo, em nenhum alicerce. É uma instituição perdida. O casamento não pertence mais ao social, não pertence ao cultural, não pertence ao afetivo e está pertencendo agora ao jurídico. E alguns estudiosos aí do casamento acham que ele vai se transformar logo, logo, num fato perdido. E nós vamos voltar, talvez, a procriar mais por necessidade do que por uma vontade, um desejo. O que fez o ser humano se tornar o que é? O que fez o ser humano ser tecnológico? O que fez o ser humano estar aqui hoje, no meio dessa parafernália toda aí, de TV, e de som, e de imagem? Por que nós estamos assim? E por que nós estamos falando ainda de coisas complicadas, como o tema de hoje, de coisas que ninguém aborda mais de uma maneira completa? Porque quando o primeiro homem fica de pé, começa a pensar que ele tem que comer, que ele tem que procriar, que ele tem que obedecer aos seus instintos de vida, que ele tem que manter o grupo, e para isso ele inventa regras como o incesto. Eu participei, nos anos 80, de uma comunidade indígena brasileira, os Craós, e dentro da aldeia, o índio Craó, quando se casa com a índia de tribos diferentes, ele vai para a aldeia da sua esposa. E ele não pode olhar para a sogra. Quando a sogra entra na casa dele, ele tem que abaixar a cabeça ou sair. Ele não pode olhar para ela, porque a idade da sogra é muito pequena, a diferença entre a sogra e a filha. E, de repente, a sogra pode ser melhor que a esposa e ele pode desejá-la.
Então, e ele é obrigado, pela lei Craó, a cuidar da sogra, mesmo que a sogra tenha um marido. Ele cuida da sogra. Então, o índio sai do rio com 2 peixes, um para ele e para sua esposa, para os filhos, e o outro para a sogra. Aí ele passa na frente da casa da sogra, joga o peixe no chão, bate o pé para ela escutar e vai embora. Aí ela vem, pega o peixe. Esse é um rito, um tabu e uma maneira de preservar coisas, de preservar a identidade daquela família. Da onde nasce tudo isso? Por que tudo isso existe? Então, a base da vida humana, o fato fundamental da vida humana, e agora eu vou falar de novo de Freud, eu vou falar de Jacques Lacan, que foi o psicanalista mais cuidadoso em falar do tema que eu vou falar agora, e vou falar um pouquinho a respeito de Spitz, que foi um psicanalista que estudou de uma maneira muito profunda a relação de bebês e mães. A base do ser humano, o fundamento do ser humano é uma coisa complicada, que se chama angústia. Angústia. O que é angústia? A angústia é a mãe de todos os sentimentos. A angústia é a mãe de todos os comportamentos. Lacan definia a angústia como a sensação de que me falta alguma coisa, que existe um objeto que está perdido e que eu não sei qual é. E eu saio em busca desse objeto perdido, e esse movimento de deslocamento de coisas, eu vou buscando, construindo, é o que formou a nossa cultura, é o que deu isso tudo que nós somos e temos. A política, as regras, as leis, as psicologias, a filosofia, que até hoje está atrás desse objeto perdido, e que é um objeto que nós não vamos encontrar. Alguns de nós colocaram como objeto perdido a ideia de Deus. Então, isso seria um complemento, né, a resposta às angústias. E é o que as igrejas fazem e falam. A psicanálise nos ensina a conviver, sobreviver sem esse objeto. Saber que é uma falta eterna. Essa coisa que nós buscamos não existe. É um objeto perdido que nunca existiu e que nós temos que aprender a conviver com a falta. A filosofia busca na falta respostas como a lógica, respostas como a maneira mais pessoal, mais subjetiva que nós vivemos. Mas cada vez nós podemos inventar uma ciência para buscar tudo isso. Está aí a sociologia, a antropologia e a física. A física é uma busca de respostas. Hoje a física está se aproximando muito da espiritualidade, né? A física quântica está aí falando na 4ª dimensão, na 5ª dimensão. Enfim, nós somos sujeitos morando todos no mesmo endereço, numa bolinha solta no espaço, e buscando algo que não sabemos o que é, tendo a sensação que algo foi perdido e que não sabemos o que é. Da angústia nascem todos os fenômenos psicológicos. Da angústia nasce a doença, da angústia nasce o amor, o ódio, o medo e tudo aquilo mais que vocês possam colocar como sensação, sentimento, e da angústia nascem os nossos desejos. Tá? Vamos pensar no casamento. Tá? O que é o casamento? Quando eu falo em casamento, vocês entendam a união entre 2 pessoas, tá bom? O que é essa união? É a busca angustiante de um objeto perdido. Como começa essa busca? Essa busca começa de uma maneira social, não psíquica. Vamos pensar nas primeiras vezes em que aquele jovenzinho ou aquele menino
esses tempos, eu conversava com alguns meninos muito pequenos, de 6, 7 anos, que se ensinavam dentro de uma escola, se ensinavam a paquerar. Né? O que é paquerar? E paquerar é capturar a menina com os olhos. Então é assim, se eu olhar para ela e ela olhar para mim e ficar com vergonha, ela está capturada. Ela é o meu objeto. E se ela olhar para mim e mostrar a cara de raiva, então eu não sirvo para ela. Esse é um bando de meninos muito pequenos, de crianças. O que é a paquera? A paquera é um jogo narcísico onde a minha estética vai ser um elemento de conquista para aquele objeto que eu escolhi dentro de um recinto, de um lugar, e que vai preencher, de alguma forma, alguma coisa minha, essa falta. Aí nós inventamos no meio do caminho uma maneira mais rápida da gente poder lidar com a angústia e talvez pular um pouco essa história de paquera e namoro. A distância entre a paquera e o namoro é grande e nós colocamos aí o ficar. E o ficar é uma maneira narcísica de buscar um gozo, de buscar a apreensão, a conquista, a captura de um objeto de amor, um objeto de prazer, mas é um fenômeno ainda social. Então, hoje a gente contabiliza no dia seguinte na escola, os meninos e as meninas, eles falam com quantos eles ficaram. E aí a gente percebe que o fato do ficar é um fato social. O fato psicológico é o fato narcísico. Olha com quantas eu fiquei. Sabe aquela que todo mundo queria ficar? Eu que fiquei. E aí, sabe aquele que todo mundo queria ficar? Eu que fiquei. E aí, o fato narcísico, ele fica maior que o fato afetivo, que é o fato social, e o psiquismo fica autocentrado. Este sujeito que vai conseguindo narcisicamente essas conquistas, essas uniões rápidas, ele vai perdendo o desejo de ter uma união longa, mesmo que se apaixone. Esse sujeito, hoje, lembra que nós estamos falando do casamento como fator de identidade na sociedade contemporânea no século XXI. Esse sujeito, ele começa a ficar usando alguns atributos, alguns contributos, que são a bebida. Às vezes, no dia seguinte, ele tem uma amnésia lacunar e ele sabe que ele ficou. Não sabe direito com quem. E às vezes ele liga para o amigo e fala, você estava lá ontem, né? Você lembra com quem que eu fiquei? Foi com uma menina. Ah, então já está, pelo menos já tá bom. E era bonita. Então, e ele começa hoje, lembra que nós estamos falando de identidade, a se afastar do objeto psíquico, do objeto de busca, que é o objeto de amor. Então, hoje nós temos namoros apaixonantes, apaixonados, que quando isso começa a ficar, a angústia de cada um começa a ir para o outro, alguém interrompe isso. Interrompe o fato psíquico, interrompe a coisa psíquica que vai fazer com que a união se faça. Aí nós temos o namoro, alguns sujeitos um pouco mais lúcidos são capazes de namorar. Eu conheço gente que já faz mais de 3 meses que está namorando a mesma pessoa, e tem uns que vão se casar. E o que mantém isso? Então aí o namoro, a condição do namoro é que ele seja um fato psíquico, um fato psicológico. E o que é um fato psicológico? O fato psicológico ele tem que excluir, não de maneira definitiva, mas ele tem que excluir o fato étnico. Então, eu estou namorando a Maria, ela tem esse sobrenome, mas nossas famílias nem se conhecem, a gente
não é inimigo, não é parente, então nós não estamos namorando para aplacar, apaziguar as famílias. Não é um fato social, do ponto de vista de eu preciso ter uma namorada para eu poder ir ao café filosófico de mão dada com alguém. O que é o fato psíquico? O fato psíquico é a capacidade que essa união entre esses dois sujeitos, essa união vai ter para que um passe a suportar a angústia do outro. Um passe a ser suporte, a ser para-raios, a ser Bion e Winnicott são dois psicanalistas que a base da sua fala é como nós mobilizamos a angústia dentro de nós, dentro do grupo e com as pessoas. Principalmente o Winnicott fala de como a mãe mobiliza a angústia em relação a seu filho. E o Winnicott diz assim, uma mãe, para ela cuidar bem de um filho, ela tem que ser suficientemente boa. Ela não precisa ser muito boa. Ela precisa ser suficientemente boa. O que é suficientemente boa? Aguentar o choro. Poder escutar o choro, se irritar e suportar isso. Poder atender uma necessidade várias vezes, como a mãe índia faz. A mãe índia atende o mesmo pedido do seu filho durante o dia todo. O mesmo pedido. É uma mãe suficientemente boa. Então, vamos voltar ao casal. Eles passaram da fase narcísica, já se conquistaram. Então, hoje, talvez eles não precisem se enfeitar tanto para ficar perto um do outro. Passaram da fase social, então eles não precisam ir no barzinho para namorar. Eles namoram vendo DVD em casa, namoram junto com a família, namoram no sítio do amigo, namoram no motel, namoram em qualquer lugar. O fato social já não é mais uma necessidade. E o fato psíquico? O fato psíquico funciona assim. Essa menina, ela tem uma mãe que ela acha que não gosta dela, uma mãe que ela briga todo dia, ela está fazendo uma faculdade que ela descobriu que não gosta dessa faculdade, que são as buscas dela. Ela é diabética, então ela precisa tomar insulina todo dia, às vezes ela tem uma crise hipoglicêmica, então ela fica com dor de cabeça, ela fica mole, ela fica chata, e aí ela está menstruada e chata com hipoglicemia. E aí ela diz a ele todo dia, você não sabe o que minha mãe fez hoje, na hora do almoço. Eles vão namorar, né? Eles saíram para namorar, eles estão indo para o motel. E do caminho de casa até o motel, ela fala da mãe, aí ela fala que ela ganhou do namorado, nos dias do namorado, um poodle, que a mãe detesta. Tá? E ela falou, você não sabe o que ela fez hoje com o Biju, que é o nome do poodle lá. E eles estão indo namorar no motel. E aí ela fala do diabetes, que ela teve uma descompensação ontem porque ela tinha uma prova, daí ela ficou nervosa, comeu um bombom, e aí ele fala que o pai dele quase não emprestou o carro hoje, porque acha que ele está gastando muita gasolina, que o pai dele está proibindo ele de ter celular, o pai dele quer que ele vá trabalhar em vez de ficar só estudando, e eles vão indo para o motel. Quando chegam no motel, talvez ela não goste da cama, ela fala, puxa, mas esse quarto tá, acho que já usaram mais esse lençol aqui, e daqui a pouco eles estão lá se beijando, transando, e talvez eles terminem de transar e liguem a TV e ela volte a falar da mãe dela e diga a ele, você acha que eu falo para ela isso, tal, enquanto ela se limpa, tá? E aí eles voltam para casa, ele deixa ela na casa dela, talvez vá para a casa dele, e no dia seguinte eles se ligam, são carinhosos ao telefone, você está bem, tudo bom, e como é que está aí, abaixou hoje sua glicemia, tal, e aí ela fala de novo da mãe, e aí eles vão indo com angústias paralelas.
Aí ele arranja um emprego, e o emprego é muito bom, e no começo, e aí ele tem um cargo muito bom e começa a perceber a inveja dos colegas. E toda vez que ele a encontra, quando eles saem para namorar, ele diz para ela, nossa, mas eu não aguento mais aquela sessão que eu estou, vou pedir transferência, porque não sei o quê, porque é meu chefe, tal. E você sabe que meu pai nem está contente com o meu emprego, ele acha que eu devia ganhar mais. Essa é a união. A gente se liga pelas angústias, que é a base da nossa vida. Essas angústias, como eu disse, a angústia é a mãe de todos os sentimentos, de todos os desejos. Essa angústia vai gerar amor. Ela me escuta, ela me entende, ela me dá a sua opinião, ele me escuta, ele me entende, e aí eles se casam. Quando ele se casa, e ela parou a faculdade para poder casar, e ele continua evoluindo, vai fazer MBA, e daqui a pouco eles têm um filho, e novas angústias. Ninguém sabe porque se tem filho, não sei se vocês sabem, as pessoas não se perguntam. É que como a angústia já está bastante diluída no casal, eles precisam de mais angústia. E aí eles engravidam, né? E aí, pronto, temos mais angústias. Para a gente poder ficar mais tempo junto, né? Ter mais queixa. Ai, tá chorando de novo o bebê. Ah, então, e aí esse bebê precisa de médico, fica com febre, fica doente, precisa que alguém levante para trocar a fralda, e precisa ir para a escola, e talvez um tenha que buscar, outro tenha que levar. E no meio do caminho, eles têm que ficar falando disso. E as angústias vão mudando. E hoje eles estão, à noite, deitaram e começaram a conversar sobre a conta da CPFL, que veio meio alta. A conta da água que subiu 200% e ninguém avisou, e não sei o quê, e o celular que está caro. Vamos parar de falar no celular, ele disse para ela, porque eles também conversam no celular. Ela liga e fala, o Júnior está com febre. E ele fala, então, mas você já ligou para o médico? Não, por que você liga para mim, não ligou para o médico? É assim, esse é o casamento das angústias. E eles estão na cama e falando da conta, falando do carro que quebrou de novo, e ele acha que ela anda dirigindo muito com o pé na embreagem e vai gastando a embreagem. E ela acha que ele é que se implica com isso, e que a conta da água está alta porque ela insiste em ter esse maldito jardim, que podia ter flor de plástico e está gastando água por causa disso. E aí a noite vai entrando na vida deles, e no auge dessa troca de afeto, no auge, talvez um deles interrompa isso e fale, já é muito tarde, vamos dormir, amanhã a gente continua, porque a angústia é de todo dia. Talvez ela o abrace com muito carinho, dizendo, puxa vida, não sei como se me aguenta, né? Eu me queixo tanto, e daqui a pouco eles têm um sexo maravilhoso, gostoso, e talvez cada um vire para o lado e durmam. No dia seguinte, eles acordam e essa angústia está viva, e provavelmente maior, porque ele sonhou com uma ex-namorada dele e ele não entendeu o porquê, mas ele não vai poder contar para ela. Essa angústia ele vai ter que contar para ela, ou quando ele estiver com muita raiva dela. E aí ele levanta de manhã e eles costumam falar bom dia um para o outro. E ele não fala bom dia para ela, e ela fala para ele assim, eu fiz alguma coisa para você? E ele fala para ela assim, não, mas eu fiz. Não, você não fez, mas eu fiz. Daí eles brigam por causa disso, e levantam da cama brigados, e alguém tem que trocar o bebê, alguém tem que fazer café, e à noite, eles estão bem, o bebê sarou da febre, conseguiram pagar a conta, eles estão bem.
estão bem. E eles percebem que se eles estão bem, isso começa a incomodar. A ausência da angústia começa a incomodar. Aí, como não tem, todas as angústias estão mais ou menos aplacadas, e aí ela vira para ele e fala assim, hoje de manhã, quando eu perguntei se você estava bravo comigo, você estava? E ele fala, não, bem, não estava. Mas você não estava mesmo? Não, não estava. Mas você não estava? Não, eu não estava bravo com você. Mas eu acho que você estava. E daqui a pouco eles brigam, e aí essa briga traz o assunto do bebê, que outro dia ele não foi ao pediatra com ela. Compreende o que eu estou falando, gente? Tá? Essa é a relação. Esse é o casamento. Esse casamento produz, essa angústia produz a possibilidade de repente, havia um grande amor, de repente ele está longe dela, lá no trabalho, e pensa que não haveria outra mulher no mundo com quem ele deveria se casar, porque ele sabe que ele é muito chato, né? Ele se implica com a luz, com a água, não sei, e ela suporta isso, Ele percebeu que as flores começaram a morrer, porque ela não está mais aguando o jardim. E eles estão economizando alguns centavos aí na água. E ela, longe dele, ela arruma alguma coisa dele, uma camisa dele que ela passou, sente o cheiro dele e pensa que é o homem ideal da vida dela. Porque ela com a mãe que tem, com o pai que tem, com a vida que teve, com o diabetes dela, ele é o único homem, é a tampa da panela, é a alma gêmea. A alma gêmea. E aí aparece um sentimento muito forte de ligação, de apego, que a gente chama de amor, e que faz com que aquele dia seja muito gostoso, e aquela noite também, e talvez um pouco do dia seguinte. Essa angústia gera medo de que aconteça alguma coisa com ele, medo de que aconteça alguma coisa com ela. Essa angústia gera sensações de fragilidade, se acontecer alguma coisa com ela, né, se esse diabetes a tornar cega, como é que eu vou viver sem ela? E estas coisas, estas angústias, vão ser repassadas entre eles de outras formas. Ele chega em casa e lava a louça para ela, porque ele a ama muito e está com medo de perdê-la e está com medo de se sentir culpado se ela morrer mais cedo que ele. Compreende, gente? Compreendem a ligação que eu faço? Quando eles foram se casar na igreja, quando eles entraram lá no altar, o padre fez alguns ritos. O rito da aliança é um símbolo de que, de alguma forma, eles estão ligados. E o padre, ou o pastor, ou o juiz, fala uma frase clássica, que é o discurso sobre angústia, mas que eles não escutam muito, porque está tocando música, os parentes estão chorando, os ex-namorados, as ex-namoradas, e está tendo muita gente falando na igreja, tocando o celular, eles não escutam. O padre começa a falar uma frase, que no meio da frase tem o anúncio da angústia. Na saúde e na doença, percebe? Na saúde e na doença, vocês têm que se suportar. Na alegria e na tristeza, até que a morte os separe. Por isso que existe tanto crime passional. Né? Esse é o anúncio da angústia, de um casamento formal. O anúncio da angústia. Né? Vocês se suportam. Às vezes com amor, às vezes com raiva, às vezes com medo, às vezes com saudade, às vezes com ódio, nunca com indiferença. Porque daí deixa de existir o fato afetivo. Aí nós temos a morte da relação de união. Essa angústia, quando dentro de um casal começa a haver a indiferença, é porque essa angústia foi colocada em outro lugar. Então vamos falar um pouquinho
de como essa angústia pode ser agredida. Vamos lembrar que eles namoraram e ele bebia. Quando eles saíam, ele bebia bastante. Mas como a relação deles é narcísica, ela pensa que se ela ficar um tempo mais com ele, ela cura o alcoolismo dele, né? Que é a ideia da onipotência do amor. Meu amor cura você, meu amor cura tudo, né? E não é verdade isso. Tá? O amor é filho da angústia. Então ele tem que dividir espaço com seus irmãos, que são a raiva, o ódio, a rejeição, a decepção. Amor sozinho não existe. Tá? E ela esquece que ela vai ter que dar lugar a todos esses sentimentos. Mas eles estão namorados e foram dormir no sítio do amigo. E ela descobriu que ele ronca. Mas como ela está na fase narcísica da relação, ela conta para as amigas, isso aí como ele ronca, bonitinho, ai que coisa, não, eu vou gravar para eu dormir com esse som. Tá? Imaginando que ela também vai curar isso. Quando eles casarem, ele para de roncar. Tá? Ele tem um problema intestinal severo, ele tem gases, e ela ama o cheirinho dele. Quando ela está num ambiente de muita gente, ela fala, agora foi ele. E ela imagina que quando casar, isso sara. O ronco sara, a bebida sara. Ele tem umas manias de achar as outras mulheres bonitas, mas daqui a pouco ele só vai ter ela. Né? E quando eles se casam, esta angústia que deveria começar a uni-los, faz com que ela perceba que a sua onipotência não existe. Ela é impotente e ele continua roncando. E daqui a pouco o amor, que é filho da angústia, começa a dar espaço para irritação, para raiva. E ela vai dormir em outro quarto. E ele se sente extremamente ofendido, porque como é que ela pode não suportar o ronco, ou os gases, ou o jeito dele dormir, porque foi assim que ela o conheceu. Tá? Então, isso é uma grande angústia. E eles podem juntos resolvê-la, né? Vamos procurar um médico de ronco, um médico de peido, um médico de... Mas vamos diminuir. Nós já temos muitas outras angústias. Temos filho, temos cachorro, tem o jardineiro, tem a CPFL, tem o Lula, tem muitas angústias. Nós temos que economizar a luz, nós estamos gastando muito. Vamos desligar a geladeira durante a noite. E essas angústias precisam ser resolvidas. Às vezes, eles não são suficientes para poder suportar a angústia do outro. Não são suficientes. Pensavam que eram. E pensavam que o único sentimento que iria participar dessa relação seria o amor. E eles perceberam que tem mais. O amor tem muitos irmãos. E irmãos ruins, irmãos chatos, irmãos severamente punitivos, e como a irritação. Aquele homem, ele teve, quando pequeno, um probleminha que é muito comum em crianças, que é a otite média repetitiva. Crianças que têm otite média repetitiva correm o risco de, quando ficarem adolescentes ou adultos, terem uma algiacusia. Quando alguns sons são muito altos ou se repetem, o ouvido sente dor, uma dor subliminar às vezes, e a dor traz irritação. De repente, esse marido está com essa mulher no cinema, e eles estão assistindo a um filme, um drama que tem pouco ruído, e ela está comendo pipoca. E quando ela come pipoca, ela tem uma bochecha muito grande, faz eco. E ele começa a se irritar com aquilo e fica se perguntando, mas escuta, será que eu não gosto mais dela? Porque ela está me irritando de comer pipoca, percebe? E aí
ele vai ter que medir a força de ser suficiente para suportar uma angústia que vem de dentro, vem de uma dor, vem de um problema complicado e que vem dela. Porque lá no escritório ele tem uma secretária que masca chiclete, que também o irrita, mas ele se afasta dela. E com a mulher ele está no cinema com ela. Ele vai também a uma churrascaria com ela. Ela gosta de amendoim japonês, e que aí dói mais ainda o ouvido dele e o irrita mais. Essa união, esse casamento, fica possível, né? O desfile dos filhos da angústia, o amor, a raiva, a irritação, o ódio, vão se sucedendo se ambos forem suficientemente capazes de suportar isso, ser suporte para isso. Tá? Quando não há suficiência, existe então a tentativa de colocar a angústia em outro lugar. Então, às vezes, eu passo a fazer parte de um time de futebol do clube e depois que termina o futebol eu sento com o meu melhor amigo e falo para ele do meu casamento, da luz que está cara, da água que não sei o que, blá, 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 que faz 3 semanas que eu não transo com a minha mulher e eu não sei porquê. Nós vamos falar depois disso e a semana que vem eu vou falar sobre isso também, tá? Dessa coisa do sexo na união. E ele fala com um amigo, e daqui a pouco ele chega em casa bem. Ele chega em casa bem, sorrindo, toma um banho e não liga muito para ela, não se irrita com a pipoca que ela está comendo, não se irrita que ela não se arrumou, não se irrita. Ele ficou indiferente. Ela, que não é suficiente para poder suportar as angústias dele, começa a frequentar um grupo de oração, e lá no grupo de oração tem um padre maravilhoso que escuta todo mundo. Está com úlcera e tentou suicídio já, mas ele escuta todo mundo, E ela se apega a esse padre, que é um pai, que é um homem também, e começa a contar para ele das coisas dela, da preocupação com o filho, da preocupação com o marido, da preocupação com as coisas. E daqui a pouco ela volta para casa bem. Ele deixou lá os sapatos na sala, como sempre deixa, e ela não se irritou. Ela chegou bem. E ele falou para ela, bem, eu vou beber mais uma garrafa de pinga. E ela falou, tá bom. E ela não brigou com ele. E ela, nesse momento, acabou a união. Seja do namoro ou seja do casamento. Tá? Às vezes, um casal não suficientemente bom para suportar a angústia do outro, resolvem fazer uma terapia. Então, esse marido vai buscar um terapeuta e tem com essa terapeuta, uma transferência, uma ligação muito forte. E começa a trazer sua angústia. E volta para casa muito bem, a ponto de não trazer para ela mais a sua angústia. E no momento que eles pensam que esse casamento está bom, ele começou a terminar. Não sei se vocês compreendem o que eu digo. Tá? Então, a angústia, ela é inesquecível, ela existe o tempo todo o tempo. O tempo todo o tempo. Hoje é domingo e essa mulher resolveu cozinhar e ela fez uma carne assada. E o marido, como ela parou de aguar o jardim, ele começou a aguar o jardim. Mas ele não se angustia mais com a conta, porque agora é ele quem faz. Já viram isso? Tá? Ele gasta mais água do que ela gastava, mas é ele. Então, essa angústia que era dele não vai para ela. E aí ela abre o forno, corta um pedaço da carne que ela está assando, põe num pires ou num garfo, vai até o jardim e fala para ele, bem, vê se está bom. Tá? Isso também é um movimento de angústia, ao mesmo tempo
que o filho que está presente nesse momento é a oferta, é o carinho, mas ela quer saber se a carne está boa, ao mesmo tempo em que o traz para perto de si. Ele água o jardim agora, com mais água do que antes, e as flores voltaram a ficar bonitas, então ele vai até a cozinha, sujando o chão e o piso de barro, pega na mão dela e venha ver como as flores ficaram bonitas depois que eu comecei a aguá-las e conversar com elas. Aí ela olha as pisadas de barro, mas engole, anula essa angústia, porque tem uma outra angústia boa acontecendo, que é ele, orgulhoso das flores que eram dela. Já viram isso? Compreendem isso? A suficiência para a angústia, ela é fundamental para que as uniões aconteçam. As uniões deixam de acontecer, os casais não suficientemente bons para suportar a angústia, levam essa angústia para outro lugar, nasce a indiferença, com a indiferença nasce o fim do casamento, o fim da união. E eles voltam para o primeiro estágio da relação com a vida, o estágio narcísico. Ela se separa do marido, ela estava com aquele corpinho de pera e vai para a academia, e os filhos falam: mãe, como você melhorou depois que você se separou do papai? Começa a comer alface com isopor, só comida leve, vai para a academia, emagrece, fica linda, faz botox e... Botox? É isso, né? Eu já pensei que eu tivesse falado uma besteira. Faz botox, faz cirurgia do períneo e arranja um novo namorado, narcisicamente. Um novo namorado, e no começo dessa relação, provavelmente ela vai mostrar o lado narcísico, as coisas boas que ela faz, ele também. E aí eles começam a namorar, e durante o namoro ela fala do ex-marido, que é a sua angústia não organizada, fala dos filhos, fala da casa, e ele fala também das 6 ex-mulheres e como ele está e tal. E eles começam a colocar a angústia um no outro. Como eles não suportaram serem alvos da angústia do outro a primeira vez, não vão suportar a segunda. E não vão suportar a terceira, nem a quarta. Às vezes, eles se unem e um deles mantém um alvo externo, o amante, o padre, não necessariamente nessa ordem, a tia, volta-se para a mãe, aquela mãe velhinha que ainda aguenta a angústia da filha, porque foi uma mãe boa, e aí a filha chega na casa da mãe e fala: mãe, você está bem, tal, melhorou do Parkinson, já não quebrou mais copo, e como você vai? E aí fala: mãe, se você tivesse me impedido de casar aquela vez, eu não estaria nessa porcaria que eu estou. E a mãe tem que escutar do ex-marido que não quer dar pensão, de nananá. E aí ela volta para a casa dela, inicia uma relação com o novo casamento de indiferença, cada um faz o que acha bom fazer para si, e ficam juntos. E estabelecem uma relação aparentemente boa, que é a segunda relação, o social. Estabelecem uma relação social. São parceiros de um social, mas colocam as angústias fora. Às vezes ela faz a parceria social, coloca a angústia fora, mas ele quer colocar a angústia nela. Ele a ama, ele precisa falar para ela que ele vai ficar sem dinheiro no mês que vem, porque a pensão da ex-mulher aumentou, porque o filho dele vai para Londres, e ela não quer ouvir isso. Tá? E provavelmente, então, esse vai ser uma outra união frustrada. Há romantismo nisso? Existe possibilidade do romântico na relação contínua, diária, de dois seres? Existe. Que horas nasce o romântico? Quando a angústia foi colocada por completo. Tá? Então, hoje, esse casal
Está na sala, está na cama, está no bar, tá? E estão falando de coisas, trocando suas angústias. Se eles suportam fazer isso em qualquer lugar, os irmãos, os filhos da angústia, os irmãos da raiva, do medo, dão lugar a um sentimento gostoso, que é a oferta, que é o nascimento da coisa mais saudável, mais lúcida de uma união de duas pessoas, que é o cuidado. No cuidado não há angústia. O cuidado é só uma oferta. Então, de repente, esse marido se levanta para cobrir os filhos e aproveita e lembra que ela tem que tomar um remédio de manhã e vai buscar na cozinha com um copo d'água e, de repente, depois de 6 anos, manda uma dúzia de rosas para ela e hoje não é data de nada e sente muito prazer em fazer isso. Ela não está entendendo nada, mas ele sente muito prazer em fazer isso. Então, deixa eu ver se eu consigo agora colocar para vocês de uma maneira mais organizada isso tudo. A angústia é a base do sujeito humano. Tá? A angústia nos faz, como diz Lacan, depender totalmente do outro. Totalmente do outro. Nós dependemos do outro o tempo todo o tempo, por causa da angústia. Essa dependência, ela pode vir através do afeto, do amor, não é? Eu preciso de você para eu dar meu amor. Eu preciso de você para mostrar meu amor. Eu preciso de você para mostrar minha raiva. Alguns casais conseguem se unir com isso. Mas a dependência do outro é fundamental. A ponto de nós, os humanos, criarmos as doenças autoimunes, criarmos a psicossomática. Nós inauguramos dentro da medicina uma coisa muito complicada, a psicossomática, que os nossos bichos de estimação também inauguraram junto com a gente. Os cachorros que sentem saudade dos donos têm câncer. Não sei se alguém aqui é veterinário ou é dono de cachorro, mas tem câncer, tá? Porque a menina da casa que cuidava dele se casou e foi embora. E o cachorro teve câncer e morreu. Diabetes, lúpus, que são as doenças autoimunes que acompanham a nossa vida. Às vezes, a nossa necessidade de depender do outro nos faz entrarmos numa doença. Uma vez aqui, eu não me lembro qual palestra que eu fazia, alguém me fez uma pergunta aí sobre a questão do afeto, acho que foi. E eu disse que me preocupava muito, por exemplo, a enfermaria de alguns hospitais, a enfermaria de neurologia, onde alguns meninos e meninas estão lá, tetraplégicos, paraplégicos, com membros mutilados de alguns membros e felizes. A angústia acabou. Mas como? Esse sujeito não vai mais poder transar, não vai mais poder se locomover de uma maneira normal e ele está feliz. Sim, ele está feliz. Quase sem angústia. Por quê? Porque agora ele vai ter que ser cuidado por alguém. Eternamente. Eternamente. Compreende? Existe a ausência de angústia? Não. Tudo que a gente faz é por angústia, inclusive o nosso sexo, que a gente depois vai falar, mas o que é o sexo? O sexo é a possibilidade de, através do gozo, eu diminuir a sensação de angústia. Tá? Então, quanto mais demorado, melhor, porque eu aumento a angústia e a retiro. Quanto mais rápido, pior. E o Freud dizia que o sexo rápido traz uma doença chamada neurose de angústia, que é a necessidade de fazer de novo compulsivamente. E o sexo lento, o gozo é antecedido por um monte de pequenos prazeres. E aí a angústia se esvai e o sujeito fica tranquilo.
Por que as uniões não podem ser boas o tempo todo? Porque a angústia não permite. Eu liguei meu rádio do carro hoje e ouvi que nós estamos tendo epidemia de sarampo e de catapora. E eu tenho 3 filhos e estou preocupado com isso. E aí eu ligo para minha esposa, que é a minha parceira. Aliás, é só para ela que eu deveria ligar. E digo a ela, precisamos ver essa história, você está sabendo disso? E aí ela fica angustiada. E aí ela vai para a escola e tenta dividir essa angústia com a diretora da escola, que provavelmente não vai tentar desangustiá-la. Não, fique tranquila, a gente aqui está de olho em todas as crianças, nas 5.600. Mas se aparecer algum sinal de febre, eu ligo para a senhora. Mas isso não é suficiente para ter a angústia de uma mãe suficientemente boa. À noite, essa vai ser a angústia do dia. E provavelmente eles vão ter que falar disso. Falar disso. E para falar disso, às vezes eles falam deles. E ela fala que quando ela teve catapora, a mãe dela pegou... Não, ela não tinha catapora. A prima que teve. Mas a mãe pegou, a mãe má, pegou e levou ela na casa da prima, porque assim já pega a catapora logo e já fica livre da catapora. E aí... E se vocês perceberem, cada vez que esse casal troca sua angústia, eles se tornam terapêuticos, um para o outro. Se tornam não terapeutas, terapêuticos. Suportar a angústia do outro é fazê-lo ficar bem. Às vezes até o choro, às vezes até a raiva, não importa o momento. Não há outra maneira de conviver? Não. Como fato psíquico, não há outra maneira de um casamento existir. Por que, vocês vão me perguntar, as pessoas acham isso uma coisa ruim? Por que as pessoas, depois de um tempo, alguém inventou uma vez as crises do casamento, depois de 2 anos tem tal crise, depois de 7 anos tem tal crise, depois de 14 anos tem crise com a segunda esposa já. Por que existem essas crises? Essas crises não existem cada 7 anos ou essas crises existem todo dia. É que no começo da relação, o sentimento de onipotência que cada um tem faz com que ele suporte isso. Não, daqui a pouco ele para de beber, isso aí é só a juventude dele. E ele não para de beber, ele bebe cada vez mais. Tá? Daqui a pouco ele vai largar os amigos e vai largar o futebol, porque ficar em casa comigo é muito melhor. E é mentira isso, né? Então, por que existem as crises? Porque o sujeito trabalha, a mulher trabalha, eles têm angústias no trabalho. E às vezes no trabalho não há como colocar essa angústia para fora. Quanto mais ele ganha, quanto mais ele cresce, ele vai tendo mais angústias. Ele percebeu que o melhor amigo dele, ele não pode mais falar das angústias para o amigo, porque o amigo está falando disso para o outro, e o chefe dele já está sabendo, então ele está cheio de angústia. Então, ele chega em casa, e vejam bem, o primeiro filho, o filho mais idoso, mais experiente, e o melhor filho da angústia, é a irritabilidade, a agressão. Tá? É através da agressão que a gente pede para ser ouvido. A criança pequena, como diz Spitz, no seu choro, o choro de raiva. Tá? A criança que fala na sua desobediência. O jovenzinho, o adolescente, na sua irreverência ou no seu comportamento suicida, excesso de bebida, excesso de droga, foi pintar o muro da casa do vizinho, achamos maconha na meia dele, que são pedidos de que alguma coisa vai mal comigo. É através da agressividade que a gente pede. Quanto mais angústia, então, eu tenho 17 anos, estou no 3º colegial, vou prestar um vestibular, eu não sei ainda se eu vou fazer medicina, terapia ocupacional ou moda. Então eu faço minha inscrição nas 3 faculdades. E olha a angústia. Pode ser
que eu não passe em nenhuma. Aí a minha angústia diminui. Eu fico só com a angústia de não ter passado. E pode ser que eu passe nas 3. Aí a minha angústia fica tripla, porque eu vou ter que escolher de novo. E pode ser que eu tenha a sorte de passar só em uma. Aí não tem jeito, eu vou ficar com menos angústia. Eu tenho 17 anos, estou no 3º colegial, estou com essas angústias todas, e eu preciso colocar isso em alguém. Eu cheguei para o meu pai e falei, pai, não sei o que eu faço. Aí meu pai falou assim para mim, também com essa vida boa que você tem, vai fazer o quê, né? Você tem tudo o que você quer? No meu tempo eu tinha que... E aí não dá para jogar angústia em alguém que está muito mais angustiado que eu, não resolveu nem a infância dele ainda. Né? Aí eu vou chegar para minha mãe e vou falar, mãe, eu não sei o que eu escolho. E minha mãe fala assim, ai filho, escolhe aquilo que dá mais dinheiro, porque veja como nós vivemos aqui, seu pai quis escolher. Né? E aí está lá ela, com um casamento descontente, cheia de angústia ainda com dinheiro, e para quem eu falo? Vou falar para o meu melhor amigo, ele também não sabe o que vai fazer. Ele decidiu fazer medicina, mas não é o que ele quer. Ele queria ir embora para a Austrália, beber cerveja e trabalhar 6 horas por dia, que nem os amigos que foram fazer intercâmbio. Eu não tenho. Então, o que eu faço? Eu começo a agredir minha casa, meus estudos, meu quarto. Pintei de preto o teto do meu quarto. E depois chamei meu pai e falei, pai, ficou bom? Tá? E o pai falou, meu Deus do céu, o que você foi fazer? Aí ele põe uma caveira e chama a mãe. Mãe, ficou bom? Esse é um pedido de angústia que vem do filho para o pai, do nenê para a mãe, da criança pequena que desobedece. Existe um período na nossa vida que é o período onde o cérebro nos dá uma condição de percepção cognitiva da vida, que é dos 5 anos em diante, até os 9 anos, que é o período onde as crianças são éticas, não quer que fume, aprende que está acabando as baleias, ele quer fazer uma ONG para salvar as baleias. Nessa época, as crianças estão limpando o bumbum sozinhas, comendo sozinhas, algumas vão para a escola sozinhas, entram na perua e vão embora, e aí nasce uma angústia que vai durar o resto da vida, que é a angústia do crescimento, a angústia da solidão, diz Françoise Dolto. Existe um livro de Françoise Dolto, aqui no Brasil, cujo título é Solidão, Solidão, que seria legal se vocês tivessem acesso. E o que é a solidão? Solidão é, não há nada mais que alguém tenha para cuidar de mim. Eu não tenho mais nada para alguém cuidar de mim. Então eu vou quebrar um braço, eu vou me agredir, eu vou cair do muro, eu vou pegar minha bicicleta e esquecer de brecar, ou eu vou começar a agredir. Eu vou falar para minha mãe que ela não gosta de mim. Aí ela se enche de angústia e aí talvez me cuide. E talvez se encha de angústia e venha falar, filho, sabe por que eu faço assim? Porque minha mãe também não cuidava. Aí acabou, não tenho mais aonde colocar angústia. Aí a angústia não foi recebida, eu aumento a minha agressividade. Vamos voltar para o casamento. Tá? Quanto mais eu evoluo, hoje eu entrei lá no banco como contínuo do banco, nem sei se existe mais isso, como contínuo do banco e me casei. E eu e minha mulher tínhamos angústias comuns. A gente tinha que economizar para comprar um banquinho. A nossa cortina era um papel crepom que sobrou de presente de Natal, mas nós colocávamos isso como uma angústia comum. Nós economizamos junto para poder comprar uma cortina. Aí compramos uma cortina, compramos um carro, compramos uma casa, compramos uma piscina, tivemos filhos, e a nossa angústia aumentou em vez de diminuir. Não, aumentou a nossa angústia. A nossa piscina está suja, está cheia de sapo, e o filho do piscineiro morreu afogado nela e o piscineiro está processando a gente porque, percebe, aumentou. Eu preciso do jardineiro, do piscineiro, não sei o que, a dinheiro, e é isso e aquilo, e o cara... Aumentar as angústias. Só que essas angústias começam a deixar de ser comuns, como é a angústia do filho com a mãe, do filho com o pai. Aí o marido chega em casa, irritado, agressivo,
acha ruim de ter uma luz acesa no meio do caminho, fica nervoso com alguma coisa, porque ele precisa que ela chegue, sente do lado dele e o escute. Mas ela está cheia de angústia. Ela foi chamada na escola e a mãe dela descobriu que está com Alzheimer e eles não conseguem entender que a agressividade de um para o outro, a briga que está acontecendo, é só um pedido de que o que está um pouco mais forte, pare e escute. Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Há umas semanas atrás, Stephen Kennedy escreveu na Veja sobre os recasamentos. Um artigo muito bonito. E ele e a esposa, ele já se casou 3 vezes, ela já casou 6 vezes, que é renovar a angústia comum. Renovar a angústia comum. Programar uma viagem e não precisa fazer uma coisa boa. Pode fazer uma coisa ruim também. Vamos cuidar nós dois do nosso filho, que está com 36 anos, no 3º colegial, e está querendo namorar o cachorro, está precisando de ajuda. Tá? Vamos cuidar do nosso filho. Eu posso programar uma viagem de navio para a Grécia e nós vamos ter uma angústia comum e vamos cuidar do nosso filho. Vamos sentar nós dois e vamos cuidar juntos do nosso filho. Vamos cuidar juntos do jardim. Tá bom? Você mexe no esterco e eu mexo na água. Tá? Vamos cuidar junto da casa. Vamos mudar o nosso quarto? Vamos. Então nós vamos trocar os criado-mudos. Tá? Vamos fazer alguma coisa comum. Enquanto a gente faz alguma coisa comum, nós colocamos a nossa angústia, que hoje é tão diferenciada um no outro. Essa é a única possibilidade de uma relação de união existir. Lembrando sempre, todo início de relação, qualquer relação, de amizade, qualquer casamento, a amizade, a relação pai-filho, a relação homem-mulher, namorado-namorada, todo início é muito bom porque é narcísico. É narcísico. Eu falo para minha namorada só das minhas coisas boas. Eu conto do gol que eu marquei, eu não levo para ela a porcaria que eu vivo em casa, meu pai que não gosta de mim, eu não levo ela. Quando nós começamos a ficar íntimos, quando um de nós tem a coragem de colocar a angústia no outro, e o outro, então, como está no início, é narcísico, onipotente, abraça essa angústia e diz, não, você pode contar comigo, diz o marido para a mulher, seu pai não gosta de você, mas eu te amo. E aí, essa relação, lembrando que a amizade também vai exigir isso. Não é? O que é um amigo? É aquele que vai suportar a angústia do outro no bar, na happy hour, escutando o cara falar do casamento dele que vai mal. Não é? E a relação pai-filho, a relação professor-aluno, a relação, toda a parceria é de alguma forma um casamento. E o casamento em si é a parceria mais íntima que os seres podem ter. A mágica, para que isso subsista, é a possibilidade daquele que está um pouco mais forte poder ouvir a angústia do outro. Precisa dar conselho? Não. Precisa ajudar a resolver? Não. Aguentar que o outro se queixe. Todo dia aquela esposa precisa falar para o marido, eu estou com dor de cabeça. Percebe? E ele já levou ela ao médico, já comprou aspirina, já não sei o quê, comprou um manual de suicídio lento para ver se ela... Mas não adianta, porque ela não quer isso. Ela não quer que a dor de cabeça passe. Ela quer que ele a suporte. Aí vocês vão dizer, mas, doutor, isso é uma encheção de saco? Isso. Né? Se vocês observarem, tudo que começa a ser perpétuo na nossa vida é uma encheção de saco, porque a base da vida humana é justamente essa, a existência da angústia em nós, a existência da angústia. Vocês não imaginam o que essa situação política,
o que esse dia 23 de outubro, com a história do desarmamento, a angústia que isso provoca em nós, tá? A angústia. Mas o que nós fazemos talvez é tentar escapar dela. A gente sente em algum lado, não vamos falar disso. Porque agora nem de futebol a gente pode falar, porque está angustiado também, está contaminado também. Está sobrando pouca coisa para falar. Tá? Então a gente pode optar. Ou vamos falar mal dos outros, mas isso vai nos angustiar mais porque alguém vai ter que ir embora mais cedo. Tá? E aí eu vou ser o alvo. Né? Alguém vai ter que levantar para ir no banheiro. Já viram que no bar eles demoram para ir no banheiro? Né? Porque a hora que muda o assunto, vai no banheiro. Depois volta e fala mal dos outros de novo. Então, a base da vida é a angústia. E a mágica da gente suportar a vida é justamente poder suportar a angústia. Existem muitas maneiras de suportar a angústia. Ouvindo e entendendo que é assim mesmo. É assim mesmo. Tá? Ela só não tinha dor de cabeça antes porque a gente não tinha intimidade. Tá? E tem agora, porque a gente tem intimidade. Essa é a mágica da intimidade. Existe um mecanismo que se chama sublimação, que é a possibilidade da gente, então, ficar sozinho, não ter casamento, e fazer alguma coisa autodirigida. Eu vou ser pintor de florestas lá no Canadá. Eu vou sozinho para lá. Em vez de fazer sexo, eu pinto. Ficou gozado isso? Ainda bem que o Freud morreu, assim, eu estava perdido. Em vez de fazer sexo, eu pinto. Em vez de escutar a angústia da mulher, eu pinto. E toda angústia que eu tenho, com a minha solidão, eu pinto. Pinto todo dia. E daí eu enjoo de pintar e faço uma escultura e planto algumas coisas e começo a colecionar orquídeas e começo a cuidar de urso e de águia e de castor. E essa é a outra maneira da gente poder viver. E às vezes a gente pode fazer isso mesmo dentro do casamento. Tá? Ter um espaço onde eu vou pintar, eu vou esculpir, sem lesar a possibilidade de que a hora que eu estiver pintando, minha mulher vai falar, eu gostaria de ser esse pincel para ficar na sua mão o dia inteiro. Aí é a hora de largar o pincel e escutar a queixa que ela está tendo. Tá bom? Bom, a gente agora vai passar para a segunda fase do café, que é vocês me fazerem algumas perguntas. Então, eu não sei se vai ter o microfone. Então, fique à vontade. Obrigado. Obrigado. Ivan, em primeiro lugar, obrigado, né, da disponibilidade sua de estar com a gente aqui outra vez. Obrigado. E devo confessar que essa sua conversa me deixou meio angustiado. Sua esposa tem? Não tá. Não tá. Minha noiva. A noiva? Infelizmente não. Vou procurar ser objetivo nas perguntas. Você pode dar uma palhinha do que você vai falar semana que vem, porque eu vou estar vendo com ela apartamento, então não vai dar para eu... Você pode falar, adiantar alguma coisa, assim, do que você vai falar na próxima sexta? É sério. Ah, sim. Mas pode. Tá. Pode perguntar. Essa é a primeira pergunta. A segunda é assim, Rubem Alves fala que o encanto do casamento e tal acaba quando você aperta a pasta de dente no meio. Assim. Quando você aperta? A pasta de dente ao meio. Ou os respingos na tampa da privada. Enfim, as pequenas coisas do cotidiano que acabam com o casamento. A pergunta que eu vou te fazer é assim, se você fosse padre, você trocaria até que a morte o separe para até que a casa o separe? Bom,
Não trocaria isso. Não trocaria isso. Porque essa própria morte é um simbolismo fundamental, né? Quando eu passo a não suportar a minha escolha, a profissão, o filho, já houve uma morte. A morte daquilo que é, como eu disse, talvez o filho, não o dileto, mas o filho mais importante da angústia, que é a capacidade afetiva. Então você vai se lembrar que nós fazemos escolhas. A angústia nos obriga a cada dia a fazer escolhas. Gabriel Garcia Marques diz que todo dia nós temos que nascer. Todo dia nós temos que nascer. Porque todo dia existe uma angústia do passado que não foi resolvida. E uma angústia nova que eu sei que eu também não vou resolver. Eu resolvo problemas, mas eu não resolvo angústias. Meu analista me faz aprender a suportar minhas angústias. Percebe? Ele não as resolve. Ele não as resolve. Tá? Então, eu trocaria o jeito de fazer as coisas na nossa cultura. Então, eu imaginaria, por exemplo, que alguém como eu, nós temos muitos psicólogos, muitos historiadores, antropólogos nesse país, muita gente que sabe disso que eu estou falando. Tá? Eu trocaria esta coisa por, talvez, falar disso na escola, falar disso nos cursos de noivos, não sei se existe ainda curso de noivo, né? Mas mostrar isso, entende? Que o encanto do casamento se quebra quando o narcisismo acaba. Percebe? Quando a onipotência acaba. Eu não consegui fazer meu marido parar de beber, mas quem bebia não era meu marido, era meu namorado. Entende? Eu não consegui. E agora, veja bem, eu fiz uma escolha, que é esse pacote horrível de um sujeito que fuma, peida, bebe e joga no bingo. E antes, isso era uma gracinha. Tá? E o barulhinho que ele faz com a bundinha dele é uma gracinha. Ele peida como ninguém. E hoje, eu não suporto isso. Então, essa diferença entre o narcísico e o real, o narcísico e o princípio de realidade, é que tem que ser dita para as pessoas. Entende? Nós podemos ser românticos? Podemos ser românticos. Podemos. Lembrando que o romantismo todos os românticos, todos os escritores românticos foram extremamente solitários. Todos. Morreram muito cedo. Outro dia eu lembrava aqui, não sei se foi aqui no café, sobre Augusto dos Anjos, que um poeta mórbido, entende? Que falava de romance com a mulher do outro, com a mulher morta, com a mulher que não existe mais, a mulher, o objeto perdido. Então, o que são os romancistas? Os romancistas foram sujeitos extremamente solitários, que usaram o romance sublimatoriamente. Nenhum deles fez o romance com a esposa do lado, porque senão ele não ia terminar o romance, porque ela ia falar, larga esse livro, vem ficar um pouco com seus filhos, entendeu? O romântico não pode nem ter filho, nem ter esposa, e nem ter vínculo com ninguém, talvez um cachorro de pelúcia. Então, pode-se ser romântico? Pode. Lembrando que o romântico é um sujeito que tem que ficar fazendo escolhas o tempo todo e se livrando logo das escolhas que fez. Tá? E aí nós entramos numa coisa que o Freud chamava de um instinto de morte, que é não ficar com a escolha. Tá? Eu escolho uma coisa, no auge do ganho eu a dispenso para não ter o desprazer, para não entrar na angústia. E aí você tem uma doença gravíssima, que são as neuroses de angústia. Então, até que a morte o separe, até que a morte o separe. Que morte é essa? A morte do narcisismo. Tá? E aí, é possível sobreviver no casamento? Qual é a mágica? Saber que o outro é só um sujeito humano,
que vive pendurado na angústia. Com medo da morte, com medo da morte do filho, com medo de doença, com medo da política, com medo do ladrão, com medo da fome, com medo da pobreza, com medo do pernilongo, com medo. E no narcísico não há isso. O narcisista não sente nem fome. Ele se apaixona, ele nem fome sente. Ele não sente fome. Então, até que a morte do narcisismo os separe e vocês não sejam capazes de poder passar para a realidade. Não sei se eu te respondo. Oi. Não estou vendo. Tô aqui. Aqui, ó. Aqui, ó, para cá. Oi. Então, toda vez que eu quero fazer uma pergunta, fica tão complexo. Agora, no final, me vi como o romancista solitário, que não tem nada, né? Vai deprimir, vai morrer. Depois eu me achei como narcisista, né? Porque eu estou na segunda adolescência agora, vou para balada, beijo muito, conto maior vantagem, só que eu lembro com quem que eu fiquei, né? Não estou no caso do cara que você falou que o cara nem lembra. E fiz física, fiz teologia, um monte de coisa, mas moral, a angústia, será que não é só uma fase de época? Tem, você falou várias possibilidades, mas em todas elas, no fundo, tem um pouquinho a raiz da angústia. Será que não é, o pré-histórico ele tinha tanta angústia assim? A gente, no futuro, não tem uma esperança? Porque eu já tentei todas, né? Já casei, fui narcisista, fui escritora, física. Em todas as opções tem angústia. Tem uma saída mais esperançosa, mais positiva, não tão deprimente? Obrigado, gente. Tem alguém com a mesma angústia. Uma vez, você fez a mesma questão que um sujeito que alguns de nós aqui conhecem muito de perto por estudar, e que é o Freud. Uma vez ele fez exatamente isso que você está fazendo. Ele se questionou isso e escreveu uma obra curtinha, mas talvez uma das obras mais pesadas que ele nos deixou como psicanalista e como homem, que é uma obra que se chama O Futuro de uma Ilusão. A humanidade, toda a humanidade, é inaugurada, né? O nascimento do homem, não importa qual princípio a gente use, o teológico, o filosófico, o psicanalítico, o histórico, o nascimento do homem, o homem nasce. Existe um filme muito bonito que se chama 2001, Uma Odisseia no Espaço. E esse filme, a marca registrada desse filme é o momento onde aquele humanoide usa uma queixada de um animal para poder vencer seu inimigo. Aquele momento é o momento onde se inaugura a cultura, tá? Eu vou instrumentalizar a minha angústia. E aquele momento é o homem pré-histórico que usou um instrumento para poder se defender e para poder... E aí ele vem e descobre o fogo, e ele vem, e nós não paramos mais. Né? Veja como nós estamos hoje. Então, a angústia, ela é eterna. Como que nós viveríamos sem angústia? Então, vamos pensar que, para viver sem angústia, a gente teria que parar de fazer vínculos. Não ter vínculos. Não escutei. Não pode ter vínculos mais saudáveis, sem ficar descontando as coisas nos outros? O que são vínculos saudáveis? São vínculos onde eu... Não tem que partilhar as coisas boas, as conquistas, não faz parte, faz sempre mais parte a angústia. O problema é que a gente não tem só coisas boas. Tem um trânsito no meio do caminho com um sujeito que enfiou o carro na minha frente e eu estou taquicárdico. E eu tenho que chegar em casa e falar, aquele filho me fechou. E aí eu falo de coisas boas, falo do meu sucesso, mas não é todo dia que eu tenho sucesso. Não é toda hora que as coisas que eu faço dão certo. A árvore que nós compramos morreu. Percebe? E eu estou com raiva do vendedor, com raiva de mim, da empregada que não molhou a árvore e da árvore que veio morrer na minha casa. Né?
Então, você vai entender assim. O que é angústia? Angústia é a sensação de que me falta alguma coisa e que eu não sei o que é. E como diz o Freud, eu nunca vou saber. Eu preencho a minha vida com Deus. E aí eu fico forte e feliz. Aí meu filho morre. E eu fico com muita raiva desse ser em quem eu confiei e que me fez mal. Aí alguém diz, não, mas isso é para você crescer. E aí eu volto para a angústia. Quer dizer, o que me faz crescer, na verdade, é a angústia. Mas assim, se a árvore morrer, bom, o filho, pelo amor de Deus, né, também é um exemplo meio assim, forte, né? Mas assim, já que faz parte da natureza, nós somos a natureza há tanto tempo, por que isso incomoda tanto a gente? Por que magoa? Por que faz a gente viver isso? Porque nós não é parte da natureza? A gente não é acostumado a ver o sol, ver... Então, mas nós não somos mais natureza. Nós somos cultura, nós somos linguagem, nós somos fala. A palavra, veja bem, eu sou um biólogo da Unicamp e eu vou estudar uma espécie que está desaparecendo. Então eu vou lá, fotografo a espécie, faço 8 livros sobre a espécie e não preciso mais da espécie. Percebe? A linguagem, a língua, a linguagem, os símbolos substituíram a natureza. Então, nada mais em nós é natural. Só a angústia. Só a angústia. Então, a angústia vem da onde você quiser. Até dessa questão que você fez. Percebe? Ela vem da onde você quiser. Existe uma maneira de viver sem angústia? E eu estou lhe dizendo, não. Não. Porque hoje vai estar tudo muito bem. E nós podemos, no casal, repartir uma coisa gostosa e inauguramos o fogão novo e amanhã alguma coisa aconteceu. E não precisa ser nada muito grave. Não precisa ser grave. Eu não acho a minha cueca azul. Aí eu falo assim para minha mulher, acho que a empregada roubou. Aí ela fala assim, mas a empregada é tão boa, como é que vai roubar? Aí você pôs essa coisa. Pronto, acabou. Então, veja, a angústia não precisa ser de morte. É qualquer perda, qualquer perda, qualquer perda. Eu não acho meu pente. Percebe? Pronto. Então você precisa lembrar assim, a nossa maneira de pertencer ao mundo se desfez como forma natural. E é simbólica. É simbólica aqui. Hoje nós estamos meio perdidos nos meios dos símbolos, porque a sociedade contemporânea, ela adoeceu terrivelmente. Os nativos, os índios, têm cultos. A adolescência para os nativos é feita num rito de passagem. Eles têm sob controle a adolescência. Então, a angústia da adolescência fica confinada num lugar, num alojamento, onde os adolescentes trocam sua angústia. Aqui nós não temos fórum. Isso é um fórum para angústia. Mas fora daqui nós não temos fórum. Uma sala de aula, a angústia que é permitida lá é a angústia do estudo, do vestibular. Percebe? Em casa, às vezes não é permitida angústia nenhuma. Não tem ninguém para escutar. Às vezes tem uma empregada que consegue escutar, porque ai dela se ela puser a angústia dela lá dentro da casa, né? Então, às vezes, ela salva alguém. Mas o que você precisa pensar é, o viver é angustiante. O conviver poderia amenizar a angústia, mas a gente trata isso mal. Né? Poxa, você só reclama, diz a mulher para o marido. Ele não só reclama, ele também fala coisas boas. Só que quando ele reclama da mesma coisa. Percebe? E ela não suporta mais isso, porque ele não sara. Aí ela fala para ele, vai procurar ajuda, vai procurar um veterinário, vai. E ele